muito nessa questão do dar e receber. A outra lei que ele percebeu foi a lei da hierarquia, que também nós temos a ingenuidade de achar que a gente pode desrespeitar. O que é a lei da hierarquia? Quem vem primeiro tem precedência. E dentro dessa lei, os filhos não têm condição de tomar conta dos pais como se eles fossem os pais dos pais. O que não quer dizer que a gente não possa ter um cuidado com os nossos pais idosos, né? Mas nunca inverter a situação. Eu querer ensinar para minha mãe como é que ela deve viver, ensinar para o meu pai como é que ela deve viver, me tornar mãe e pai dos meus irmãos, fazendo toda uma confusão nessa hierarquia, né? A alma não aceita esse desrespeito. Se eu estou tomando o lugar de cuidar da minha mãe, por exemplo, como mãe dela, com isso eu estou fazendo o quê? Uma exclusão da minha avó, né? Aí eu vou desrespeitar a primeira lei, que é a lei da pertinência. Nesse sentido, assim, a minha avó não tem lugar. Então isso vai criar desequilíbrio, né? Então sempre tentar estar dentro do equilíbrio das três leis, ok? Bom, em termos de introdução, seria isso. Você queria fazer uma pergunta? Essa constelação familiar e os nossos antepassados, eu, por exemplo, eu já tive, tipo assim, sonhar que o escravo estava me batendo. Por quê? Porque na minha família nós tivemos escravos. Tudo que eu vou construir na minha vida, materialmente, eu tenho que fazer pelo menos 2 vezes. Entendeu? E também gostaria de saber se essa coisa também tem a ver com a energia do karma. Se o karma... Olha, isso tudo que você falou antes, né? Provavelmente você está conectada de uma forma arcaica com esses escravos, já que na sua família teve. Para a gente conseguir ver isso no nível mais profundo, só fazendo uma constelação para você. Na questão do karma, aí, gente, já é do meu ponto de vista, tá? Pode ser até que o Hellinger tenha falado isso, mas eu não poderia dizer essas palavras como dele, porque se ele falou eu não lembro. Mas para mim, o karma seria esse movimento arcaico, né? De eu tentar compensar o que aconteceu lá atrás, né? Se meu ancestral foi um assassino, nessa vida eu me coloco numa situação de ser assassinada, né? Se eu quero levar pelo nível de vidas passadas, a mesma coisa. Se em vidas passadas eu fui um assassino, nessa vida eu vou ser assassinado, né? Dentro disso que a gente aprende aqui, não teria crescimento nenhum. O crescimento seria você, a partir do que você viveu lá atrás, você olhar com humildade para qualquer que seja a sua experiência, mesmo que você tenha vivido uma experiência de sombra, né, de ter sido um algoz, você olhar, dizer assim, olha, eu aprendi a lição, da próxima vez eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Isso seria o que os budistas chamam de transformar o karma em dharma, né? Então, esse movimento da constelação é um movimento de dharma, né? De ação e reação. Não de reação, só de ação. Só de ação? Sair da reação, né? O movimento arcaico, o movimento de karma é de reação, né? O movimento de dharma e o movimento da constelação é de ação, é uma nova ação, não é uma reação. Uma ação que gera uma nova ação, mas não uma reação. É uma ação que impulsiona uma nova ação. Mas eu não volto cá atrás para consertar. Eu aprendo a lição e faço mais leve. Ok? Eu tomei conhecimento que os resultados da constelação são geralmente de 6 meses a 1 ano, ou então um tempo menor, às vezes 2 meses. Isso depende da circunstância, isso depende da condição de quem faz a constelação, de quem está trabalhando no processo. Eu queria que você me explicasse isso. É independente, não tem como você
mensurado? Eu acho que não tem como ser mensurado, né? É interessante, assim, que essa questão da constelação, eu lembro quando eu fiz a minha formação, quando eu terminei, me dava medo de começar a trabalhar, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? E o que me fez ter coragem de começar foi que eu fui participar de um grupo aí já era um grupo de prática, eu já tinha terminado a minha formação e eu fui fazer mais uma, porque eu não estava me sentindo pronta. E na minha formação não teve, na minha primeira formação não teve esse grupo de prática. Aí nesse segundo, eu já era formada, né, e estava lá no primeiro módulo, e aí na prática eu comecei a ver pessoas que estavam ali no primeiro treinamento sendo consteladores. Aí eu assistindo a constelação, no primeiro momento eu falei assim, meu Deus, está tudo errado, meu Deus, essa pessoa... E assim, até me incomodou, achando que como é que poderiam estar fazendo treinos com as pessoas. E aí acontecia um fenômeno assim, impressionante, porque a coisa ia assim, dentro da técnica, sem pé nem cabeça. Chegava no final, dava certo, sabe? Então parece que essa energia, parece não, ela se autoconduz, que é algo muito acima da minha vontade e da vontade de quem está sendo constelado. Eu acho, claro, né, que tanto a experiência do constelador quanto o ponto da pessoa que está sendo constelada vai fazer diferença de como esse resultado vai acontecer, né? Às vezes tem gente que faz a constelação e assim, na hora que ela chega em casa ela já vê diferença. Tem pessoas que vão sentir daí uma semana, um mês, um ano, 2 anos, e pessoas que não vão perceber, né? Ou a constelação não fez uma mudança na vida dela, ou a mudança foi de uma forma que ela não ligou uma questão com a outra, né? As duas situações eu imagino que possam ser verdadeiras. E mesmo esse movimento assim da mudança é muito comum depois de uma constelação. Num primeiro momento vinha um caos, para depois vir uma nova ordem. Aí às vezes a pessoa fala assim, pô, depois que eu fiz constelação, eu fui porque estava horrível, agora ficou pior ainda. Mas às vezes para vir uma nova ordem precisa de um caos. Ou então é comum depois de uma constelação a pessoa entrar num processo de cansaço, né? Eu já tive clientes que assim, que ficou 3 semanas praticamente de cama, dizendo eu estou sentindo um sono, um cansaço que eu não tenho energia para nada. Mas era porque era uma carga tão grande que ela estava conectada, que ela precisou de tempo